nem o microfone precisa, mas vamos lá. Boa tarde a todos. Senta aqui atrás. Oi? Senta aqui atrás. Quando eu pensei no tema, eu lembrei da experiência que eu tive ao assistir o Pinga Fogo, do Chico Xavier. E ele colocou uma reflexão que me tocou muito. E eu fico meditando nessa reflexão, que eu acho que deve ser muito particular, né? Porque quando a gente fala algo, cada um capta alguma coisa da nossa mensagem, né? E o que me chamou a atenção na mensagem do Chico, entre tantas outras, claro, né? São 2 dias de pinga-fogo, né? 3 horas de duração cada um praticamente. Mas foi a questão de que ele deixa uma orientação. Eu entendo que ele deixou uma orientação para nós, que foi: estudem a prospectiva. E aí eu falei, o que é isso? Fui pesquisar. Ele fala a ciência da prospecção. É mais ou menos o que os cientistas nos fazem, têm feito, né, nos alertando para as mudanças climáticas, por exemplo. E não é de hoje, não é do final do século passado esse alerta já é antes, porque eles estão vendo, olha, nós estamos desse jeito hoje, se continuarmos fazendo determinadas coisas, vamos para tal lugar. E foi isso que Chico disse. E eu fiquei pensando, por que Chico teria dito isso? Horas. Mais de um século depois, né, do advento do Espiritismo, toda a revelação trazida pelo Chico, pelas mãos do Chico Xavier, tantos livros, né, que ele mesmo citou, que os outros citaram. Olha quanto tempo, já tem uns, a gente está próximo de completar aí o século, alguns livros já completando 80 anos de publicação pelo Chico. Quantas informações a gente já tem dizendo assim para a gente: nós estamos avisando vocês, humanos. Olhem aonde vocês estão e aonde é que vocês querem chegar. Bom, e aí a gente já começou a ouvir alguns dizerem na era do Espírito. Já ouviram isso? Né? Mas será que a gente vai pular da onde a gente está para a era do Espírito? Né? Eu entendo que tem uma passagem por aí, é sobre ela que eu vou falar dentro desse tema. Não errei, graças a Deus. Então, eu vou trazer um pouquinho de informação histórica para a gente pensar. Já comecei, né, falando do Chico, que foi lá em 69. Mas tem outra informação, que é lá de Kardec, que também me chamou muito a atenção. Kardec, na Revista Espírita, em abril de 1858, ele desenvolve um texto chamado Período Psicológico. Ele termina esse texto com a seguinte frase: tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. Ele chamou, né, como eu coloquei para vocês, o artigo de período psicológico. Eu pensei, pela minha linha de trabalho e de estudo, falei, bom, então é isso que vai anteceder a era do Espírito. A gente precisa passar por algumas etapas antes, né? E aí, por que Kardec desenvolve esse texto, o período psicológico? Vocês todos conhecem como é que foi a construção da Revista Espírita, né, enfim, da obra de Kardec. Mas ele recebe inúmeras correspondências. Como a gente tem lá um jornal, não tem a seção do leitor? A gente vai lá e escreve para determinado jornal, fala sobre determinado, olha, no artigo anterior, na edição anterior. Então, Kardec está recebendo muitas comunicações, muitas cartas, né, de leitores assíduos, inclusive. Um deles é um tal de Sr. Georges. E o Sr. Georges escreve para ele o seguinte: olha, vendo toda essa beleza e que não sei o que, tô achando que a gente está deixando de sair, Revolução Industrial já tinha acontecido, a gente está deixando de sair de uma era tecnológica e vai entrar agora para uma era psicológica, né? Com tanta novidade trazida, com tanta reflexão, estou pensando nisso. Aí Kardec lê aquilo, ele vai desenvolver a reflexão dele, vai então escrever esse artigo intitulado O Período Psicológico, né? E aí, pensando nesse período psicológico, que eu trouxe essas informações. Gente, é mais cola minha do que para vocês enxergarem, tá? Que é muita informação, mas assim, por que eu quis trazer isso? Olha, a gente tem
Descartes, em 1596. E aqui um resuminho do que eles fizeram. Pai do racionalismo, do pensamento cartesiano. Ele está lá em 1596, mas ele influencia o pensamento, né, de todos aqueles que vieram. Estou citando alguns, mas tem muito mais que isso, tá, gente? Não são só isso. É que eu trouxe alguns que eu entendi que seriam os mais adequados para aquilo que eu vou falar. Então, do pensamento cartesiano, a dúvida é imprescindível para se chegar ao conhecimento. O Rousseau, lá em 1712, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Essa frase é conhecida, né? Depois, o Kant, fundador da filosofia crítica. O homem torna-se moral pelas regras impostas. Olha, uma outra reflexão sobre o comportamento humano. O Johann usou a expressão psicossomática pela primeira vez, isso aí antes do século XIX. Schopenhauer fala sobre o inconsciente. O Kant também sobre o inconsciente. Aí depois eu pulei ali, né? Você viu que eu pulei. Depois vem o Wundt, fundador da psicologia. A gente associa muito a psicologia ao Jung, mas não foi ele o fundador da psicologia, né? O Nietzsche, a vida é uma transformação constante. Isso aqui já beirando ali, época de Kardec, 1844, né? O Freud, o fundador da psicanálise. Aí o Jung, né? O fundador da psicologia analítica. O Alan, o processo de desenvolvimento oscila constantemente entre a afetividade e a inteligência de maneira dialética. Piaget, que eu vou falar sobre ele, demonstra os estágios do desenvolvimento cognitivo. O Vygotsky, o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Muita informação, né, gente? Eu sei, mas eu vou dar um destino para isso. O Allport, teoria dos traços da personalidade. Isso tudo aqui já sendo construído no século passado, ó, né? Está perto de nós. O Fromm, a busca do significado da liberdade para o homem moderno. O Rogers escreve um livro maravilhoso, Tornar-se Pessoa, né? Teoria da aprendizagem centrada no aluno. O Skinner, filosofia do behaviorismo radical. O Viktor Frankl, muito citado também pelo Divaldo, enfim, né? Participou da Segunda Guerra, criador da logoterapia. O Maslow, famoso pela pirâmide de Maslow. E o May, que fundou a psicologia existencial. Então, olha só, eu vou colocar aqui para vocês. Por que será que eu pulei esses espaçozinhos aqui? Quem será que está aí no meio? Vou dar uma pista. Olha lá, quem sabe? Nasceu em 1804 e morreu em 1869. Quem sabe? Outra pista. Ah, agora ficou fácil, né? Ficou fácil, né? O outro. Aí já dificultou. Quem será? Mas também ali, né? Contemporânea a Kardec. Hã? É importante também, figura no Espiritismo. Agora vocês vão saber quem foi. Em 1905 escreveu o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis. Vocês estão bem, não? Tá vendo? Então, olha só. Eu falei que em 1858, mais ou menos aqui nesse período aqui, né, Kardec refletiu sobre uma nova fase para a humanidade. O que ele chamou de período psicológico. As coisas, gente, não são abruptas. A evolução não é abrupta, não dá saltos, né? É uma transição, como eles colocam para nós. Como da noite para o dia, do dia para a noite, é algo suave, é algo que vai acontecendo. Uma coisa vai sucedendo a outra. Olha a sucessão de contribuições que a gente tem em apenas, vamos colocar aqui 1600. Quantos anos dá isso? 400 anos. É pouco tempo em termos de evolução.
da humanidade. É uma transição realmente, não é uma mudança brusca que a gente vai sofrer, né? Por que eu coloquei o Leon Denis aqui? Porque nesse livro ele fala: não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento. Em 1905, Freud, cadê o Freud? Aqui, em 1900 ele lança um livro sobre o inconsciente, que é a teoria dos sonhos, né? Então a gente tem uma contribuição, isso tem muita gente, isso aqui são só algumas pessoas, né, que estudaram o comportamento humano no século passado. É uma contribuição vastíssima. Então o que eles estão dizendo? Né? O que nós tivemos? Se nós estávamos sendo preparados para algo pela espiritualidade, tantos outros espíritos estavam vindo nos preparar para compreender a nós mesmos. Porque não tem aquela da reflexão de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo? Eu vou falar sobre isso. Como é que a gente faz para a gente se conhecer a si mesmo? Né? Hoje, eu que trabalho com nessa área, eu percebo a diferença dos atendimentos que eram feitos antigamente e das pessoas mais velhas, que não tem um discurso de eu sou TDAH, eu sou hiperativo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sofro de ansiedade, né? As pessoas antigas, elas não tinham. Porque elas não sofriam disso? Não, porque a contribuição de todos eles está refletindo no século XXI, né? Então está refletindo nessas novas gerações, na maneira, nas nossas relações, está impactando, está sendo modificado. A gente não tinha rede social no século passado com tantas pessoas colocando contribuições e vendo de afirmações desses pensadores algo que nos impacta e que tem uma verdade ali, né? Então, vamos lá. Aí por que eu falei que eu ia trazer a contribuição de duas pessoas? Estou trazendo de Kardec, do Chico, do Leon Denis, mas sobretudo do Piaget e do Freud, que é a minha área de trabalho, né? De Piaget eu vou trazer 3 termos. Olha lá, Revista Espírita. Esses termos são de Jean Piaget. Não sei se alguém conhece, o Jean Piaget ele é muito conhecido na área da educação, mas não necessariamente por esse texto especificamente dele, onde ele aborda esses temas, tá? Esse aqui talvez vocês não conheçam, esse também não, esse aqui todo mundo conhece. Se a gente falar assim, bom, Cristina, isso aqui são fases do desenvolvimento do comportamento, enfim, aonde que nós estamos? Nesse daqui? Vocês concordam? Sei que a gente está aqui, né? Vou explicar cada uma delas, mas a gente vai dizer, nós estamos aqui, né? Vamos ver. Jean Piaget, ele divide mais ou menos a nossa formação cognitiva em 3 etapas, né? A primeira infância, a segunda infância, a adolescência em diante, digamos assim. Na primeira infância, seria aqui, a anomia, vamos pensar assim, ausência de normas, tá? Mais ou menos isso. O que ele está observando? Ele fez inúmeros experimentos com brincadeiras. Colocava as crianças para brincar, jogos diferentes e observava e fazia as anotações. É a fase em que não se conhece regras. A criança, por mais que a gente explique, por vezes ela ainda não entende como as coisas funcionam, certo? É a fase delas. Algumas demonstram às vezes uma maturidade maior, enfim, uma coisa ou outra, mas em geral é isso, né? Então é uma fase conhecida pelo quê? Repetição. A gente precisa repetir as coisas para as crianças, muitas e muitas vezes. Precisa oferecer o quê? Segurança. Precisa oferecer o quê? Respeito.
Não tem noção das consequências, mesmo tendo a maturidade, gente. A gente tem que lembrar que é uma criança. Tem o desejo autêntico. Nessa outra fase aqui, o que ele identifica? Já ali 7, 13 anos mais ou menos. Tá? O que o Jean Piaget identifica? E aí a contribuição não é dele, é minha, né? As regras vêm do exterior, a criança está aprendendo a jogar. Toda criança de 8 a 10 anos, quando ela vê que ela vai ser prejudicada num jogo, ela quer terminar o jogo. Ela quer mudar as regras no meio do caminho, né? Mas ela está entendendo que existe um combinado, né? Do qual ela está participando. Ela ainda precisa que alguém cuide dela. Ela quer que as regras favoreçam. Ela funciona à base de castigo e recompensa. Não quer ser responsabilizada pelas consequências. Ela deseja o reconhecimento do outro. Ela precisa ser aceita de alguma forma, né? Ela quer o olhar do outro, ela quer atenção ainda. E o que prevalece, vamos dizer assim, no geral, nessa fase? A liberdade individual, né? A minha vontade, né? Que prevalece. Eu já sei fazer uma certa interferência no meio, mas ainda tem todas essas características. Por que eu estou trazendo isso aqui para a gente? Se eu falei que se a gente pensar, a gente está aqui. Ora, vamos lembrar da pandemia. Veio algo que mudou as nossas vidas. E aí o que aconteceu conosco? Como que isso funciona? Isso me causa segurança? Eu tenho noção das consequências do que aquela pandemia ia causar? Muito se teorizou, muito se falou, mas assim, no primeiro impacto, vamos pensar o primeiro impacto de quando a gente viu o que vinha pela frente. Esse primeiro impacto, a gente não se sentiu inseguro? A gente tinha noção exatamente do tamanho? Não tinha. A gente estava aqui, então a gente não conhecia necessariamente as regras que eram necessárias, estava sendo estabelecida, coisas estavam sendo determinadas, certo? E aí o que prevalece? Desejo autêntico. Naquela situação, nós todos estávamos na mesma condição de uma criança. Quando a gente busca uma casa espírita, por vezes, o que a casa espírita precisa oferecer? Segurança, respeito, explicar as coisas várias e várias e várias vezes. Quantas vezes, né? Eu escutei uma palestra do Haroldo que ele dizia o seguinte, do Haroldo do Jorge Elahá, é uma daquelas, em que ele fala assim, por que o Espiritismo, os Espíritos falam tanto isso? Que eles querem nos convencer, porque nós estamos numa fase de repetição, pessoal. Porque se bastasse uma única lição, não precisaria do resto. Se precisa do resto, então significa que em algumas questões ainda, nós estamos moralmente, espiritualmente, como crianças. Precisando que o outro venha para mim, precisando que o outro me explique, que o outro cuide de mim. Não tem muita gente que fala na doutrina espírita, se você está passando por isso é porque você fez isso no passado? É um funcionamento de castigo e recompensa. Ainda. Nós estamos desse jeito. Vocês devem estar pensando, Cristine, o que tem aqui então? Né? O que vai ter aqui então? Vamos lá. Não falei, né? Hétero é aquilo que é a norma que vem do exterior. É aquilo que vem do outro ainda. Esse outro, quem que é? Os iguais a nós. Né? Os iguais a nós. É por isso que a gente busca falar com alguém. Não basta a nossa prece, que eles dizem tanto que a nossa prece é suficiente. Porque se bastasse, a gente não precisaria do outro, do olhar do outro, do abraço do outro, do afeto. O que significa isso? Preciso que alguém cuide de mim. Né? Então eu entendi alto no sentido de que
eu já sei me regrar. E não que eu faça a minha própria regra, porque se eu fizer isso, eu estou na liberdade individual. Então, autonomia no sentido de que eu já sei para onde eu vou caminhar. Eu já conduzo a minha própria história. Né? Cuido de mim nesse sentido. Eles não dizem para a gente, a espiritualidade não diz que a prece é um poderoso meio de contato com a espiritualidade, mas eu busco o passe, eu busco o tratamento espiritual, eu quero que alguém cuide de mim, eu tenho um desejo por reconhecimento, eu quero que olhem para a minha dor. Né? Olha lá, se aqui a gente funciona à base de castigo e recompensa, aqui nós não precisamos disso. Isso já não faz diferença. Jesus teve uma oferta para ele. Eu posso te livrar da crucificação. E o que ele fala? Não tem nada do que você possa me salvar, ou seja, não tem recompensa nenhuma que você possa me oferecer, porque ele já não precisa de coerção. Nós contribuímos espontaneamente para o coletivo. Então, eu venho para a casa espírita não porque eu venho para fazer amizade, não porque eu quero o olhar do outro, não porque eu preciso mostrar para o outro que eu sou mais bonzinho que o outro, não. Eu não venho para a casa espírita por causa disso. Eu não faço caridade por aí porque eu estou buscando reconhecimento ou dos encarnados e da espiritualidade. Né? Como dizem, né? No banco do crédito divino, nas horas de trabalho, enfim. Eu não estou preocupado com isso necessariamente, não que isso não importa. Mas é porque eu já conduzo a minha própria vida. Eu tenho reconhecimento do desejo. O que é isso? A gente alterar. Eu sei para onde eu quero ir. Isso aqui não é o egoísmo, não é dizer assim, não, eu queria fazer medicina na minha vida e não deu certo, então acho que agora eu vou fazer. Não, não é isso. É compreender, por exemplo, algo que eu coloquei outro dia numa palestra, não sei se era que você estava. Falei assim, se a gente faz um combinado com alguém, e dizer assim, olha, nós vamos fazer um bolo, não vamos comer esse bolo, hein? Mas nós vamos levar para tal lugar. É um combinado. Fizemos o bolo, eu fiz o bolo, e aí eu deixei ele lá na mesa para esperar para a gente poder ir para determinado lugar. Quando eu vou lá, a pessoa com quem eu combinei, ela comeu um pedaço. Aí eu fico chateada porque ela quebrou o combinado, né? Isso é uma maneira simples de dizer, por exemplo, por que traição dói? Porque eu sou bonzinho e eu não seria capaz de fazer isso? Ou porque eu vou reconhecer que no lugar daquela pessoa eu também gostaria de fazer a mesma coisa? É uma outra maneira de dizer, não é? Se coloque no lugar do outro, que você vai ver que você seria capaz de fazer as mesmas coisas. Isso é reconhecimento do desejo. Isso aqui é autoconhecimento. É essa autocrítica que Santo Agostinho pede para a gente fazer. Não é ficar assim, eu sou bonzinho, pisaram na bola comigo, eu fiz as coisas erradas, mas a espiritualidade releva, porque sabe que eu sou bonzinho de coração. Né? Então, assim, quando a gente pensa em Jesus como um caminho, verdade e vida, meditem nele, nessas questões aqui, porque é aqui que ele já estava. Ele veio falar para vocês, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. As regras são imprescindíveis e as respeito. É isso que ele veio trazer de mensagem. Então, ele sim, ele sim, já estaria nessa fase do desenvolvimento. Né? Nós ainda nos perdemos aqui, ó. A gente busca o desejo do outro, a gente olha como o outro se comporta nas redes sociais,
A gente busca aquele padrão de aparência que seja, né? A gente funciona à base de castigo e recompensa, sim, tá? A gente não quer ser responsabilizado, a gente quer que tenha um tratamento espiritual que tire o obsessor e a gente continue a nossa vida, tá? Então, assim, é aqui que a gente ainda está patinando. Por isso, quando ele colocou como é que Jesus evoluiu, né? Falou em linha reta, o que eu imaginei? Porque na minha área de atuação, a gente fala que a gente cresce numa espiral. Numa espiral, você leva muito mais tempo para chegar numa direção do que quem vai em linha reta. Porque a gente fica patinando realmente numa série de condutas, tá? E para finalizar, então, vamos dizer assim, né? Saindo disso daqui para vir para cá, pode-se dizer que a gente realmente já pensa, reflete no impacto das nossas ações no coletivo. Isso é responsabilidade social. Tá? Deu nosso tempo. Passou rapidinho. Obrigada, gente. Uma boa tarde.